Olha só, o que eu vou mostrar para vocês hoje eu não vim aqui falar sobre sensor A, de beacon, de RFID, não vim falar de projeto de máquina, não vim falar de tecnologia como um todo, tá bom? O que eu vim falar com vocês é um pouco acima, um pouco a respeito de um trabalho que eu venho desenvolvendo junto com a Unesco. Sabe uma coisa? Durante a minha apresentação, muito provavelmente, vocês vão trocar informações com algum colega de vocês, uma pessoa da família, por intermédio de um equipamento. Se vocês saírem daqui e forem para Florianópolis, como eu vou, ou então o pessoal do São Miguel do Oeste, que vai daqui a pouco também, né? Logo depois da palestra, provavelmente o motorista ou alguém vai olhar num equipamento que está também acoplado ao teu computador para verificar como é que está a questão de trânsito. O equipamento tem um software lá dentro dele, e esse está acoplado com algum tipo de sensor, que está comunicado, como se comunicando com outros tipos de sensores parecidos. E daí você vai conseguir verificar, por intermédio de sensores, que são hoje os smartphones, você vai conseguir verificar como é que está a quantidade de smartphones ao longo do caminho, não de carros, de smartphones ao longo do caminho. E aí você consegue determinar como é que a tua lógica para o teu trânsito escolhe caminhos, porque também tem um GPS, escolhe caminhos que são mais alternativos. Ou então, vocês não vão viajar hoje. Talvez vocês vão dar uma corrida aqui na orla, que é bem bacana. Já viram a orla aqui do Itajaí? Muito bacana, muito bonita aqui atrás, aqui. Bom para correr. E se você for dar uma corridinha, se você quiser verificar quanto você está correndo, você pode também verificar nesse smartphone, nesse computador, de modo que vocês têm as coisas que estão possíveis. Se você quiser vender qualquer coisa no OLX, também você consegue vender. Se você não quiser fazer nada e ficar esperando o comprador do teu sapato que você queira vender. O que é interessante dizer é que esse equipamento, esse computador, que hoje custa por volta de R$1.000, R$1.200, você consegue comprar por esses valores, bons computadores. Esse computador ele tem mudado completamente a nossa lógica de existência nos últimos 7, 8 anos. E o que é mais interessante dizer é que esse equipamento ele tem aproximadamente 500 vezes mais potência computacional do que a nave que pousou na Lua. Ele não custa um centavo do que a nave que pousou na Lua custou. Considerando isso tudo que a gente tem, esse conjunto tecnológico na nossa mão, todo dia, toda hora, todo instante, e vibrando, considerando isso tudo, a pergunta que os especialistas têm feito é o seguinte: o que vai mudar? O que tem mudado no nosso planeta? Não somente em termos tecnológicos, mas o que pode acontecer relativo às possibilidades, por exemplo, como é que é o seu nome? Leonardo? Leonardo, você tem ideia de quantas profissões você terá? Você tem quantos anos? 18, 19? 18. Você tem ideia de quantas profissões você terá até chegar mais ou menos os seus 95 anos? Porque a tua geração já vai viver mais que 90. Umas 7 profissões. Antigamente, eu digo, né? Somos antigamente. A gente estudava, como é que é o seu nome, mestre? Camisa é muito boa, André. Gostei da camisa. Antigamente, né, André, a gente estudava uma profissão para a vida toda. Hoje, a gente estuda a vida toda para ter uma profissão. Não é? Então é esse que é o ponto. A pergunta é, essas tecnologias, o que elas vão impactar em termos de novos negócios? Essas tecnologias, o que elas vão ter como consequência as questões das leis e legislações e regulações? As leis são outras. Para essas tecnologias existirem e para os governos existirem, o que vai acontecer em termos de infraestrutura necessária? E fundamentalmente, que tipo de gente a gente vai ter? Que tipo de formação de pessoas a gente precisa? Por isso que eu queria estar aqui, falando no Instituto Federal, que é um dos baluartes na formação de pessoas de todos os níveis. Que é isso que a gente tem que falar, não é somente universidade. Tá bom? É sobre isso que eu vou falar com vocês durante os próximos minutos.
Basicamente, tudo que eu vou falar para vocês está nesse relatório. Se vocês quiserem entrar agora no site do MDIC, ou no site do MCTIC, tudo bem? Vocês vão encontrar as informações desse relatório, desse trabalho que eu fiz lá para a Unesco, junto com 700 pessoas. Um negócio, um trabalho bem legal, construído a 1.400 mãos aproximadamente. Né? É um trabalho bem bacana que no final das contas gerou os insights a respeito disso. O programa chama Perspectivas de Especialistas Brasileiros a respeito de manufatura avançada. Se vocês digitarem manufatura avançada, ou indústria 4.0, ou indústria avançada, ou internet industrial das coisas, é tudo a mesma coisa, praticamente. Só muda conforme o país e conforme uma coisa que a gente chama de branding. Conforme o que a gente queira vender. Tá bom? Mas a lógica é a mesma. Tá bom? Podemos seguir o jogo? Então vamos seguir o jogo. Sobre o que a gente vai falar, afinal de contas. O que eu tenho para dizer, eu gosto muito dessa figura aqui. Essa figura mostra exatamente o nosso real tamanho. Nós somos uma espécie de macaco muito interessante. No final das contas, somos uma espécie de macaco muito interessante. Um macaco que consegue dar valor a coisas que outros animais não dão. Por exemplo, nós damos valor a um monte de pedaço de papel. Quem é que diz que esse monte de pedaço de papel tem valor? Nós, esses macacos, definiram que um monte de pedaço de papel em cima do outro pode chamar de dinheiro. E se alguém desafiar a ordem e falar que dólar é papel e não é dólar, o mundo quebra. Não é? É só esse macaco que definiu isso. Tem algum outro bicho na face da Terra que faz alguma coisa dessa? Ó, você dá um monte de papel, você troca em comida, o bicho vai olhar assim, não vai entender. A gente tem aproximadamente 60 mil anos de história. Ser humano, especialistas dizem, esse Homo sapiens, esse cara aqui, tem aproximadamente 60 mil anos. Uns dizem que tem aproximadamente 80 mil, outros 100 mil, mas a média geral fala que são 60 mil anos. O que é interessante é que há 25 mil anos atrás, 25 mil anos, é que a gente conseguiu tirar do jogo o nosso principal concorrente do jogo, que era o Neandertal. A gente tirou esses caras. E o que é mais interessante é que passados mais 15 mil anos, ou seja, há 10 mil anos somente, é que a gente pode ter a nossa primeira revolução. Foi essa revolução. Essa revolução foi uma coisa chamada Revolução Agrícola. Então, olha só, a gente demorou, como é que é teu nome, cara? Mateus. Mateus, a gente demorou 50 mil anos da nossa existência para fazer a primeira revolução. 50 mil, demoramos. Até então, a nossa vida era compartilhada com animais. A gente chama de mundo animista. A gente convivia com animais. E dentro desse mundo de animais, a gente não tinha uma coisa que a gente tem hoje. E a gente leva muito a sério. Que são chamados deuses, teísmo. Então, tem culturas que são monoteístas. A nossa cultura é que é monoteísta, tem outras que são politeístas. Só por causa da agricultura. Porque a agricultura fez com que as pessoas parassem, o cara tinha que plantar, e se não plantava, tinha que pedir para alguém, porque senão morria de fome. Essa questão de subir e pedir pelo sol, pelo céu, pela chuva, pelo vento, é que gerou as chamadas religiões. O que é interessante é que a gente estava há 10 mil anos atrás pensando isso, e neste momento, nós tínhamos aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo vivendo, dizem os especialistas. Dentro desse processo, somente há 8 mil anos, 2 anos se passaram, é que a gente começou a desenvolver uma coisa chamada escrita. A gente aprendeu a escrever. Por isso, gente, não troquem e-mails longos ou mensagens longas com alguém. Nós não fomos feitos para escrever. Você é capaz de escrever um livro da sua vida? É. Todo mundo aqui é capaz de escrever um livro? É. Quantos aqui são capazes de escrever 2 livros? Aí complicou, né? Porque a gente sabe escrever da gente. Escrever de outros é difícil. Então não é da nossa índole. 8 mil anos somente. O que é interessante que passado, que nesse meio tempo aí, entre 8 mil e 10 mil, a gente conseguiu domesticar gato, cachorro, galinha, boi, tudo que você possa imaginar. Aí a gente começou a ficar nos lugares, plantar e ficar nos lugares. Só que reparem bem, durante todo esse tempo, a gente está lutando contra a fome, contra a peste.
e contra a guerra. Eu estou querendo dizer para vocês que o mundo era diferente nesse aspecto. Há aproximadamente 2.750 anos, 3 caras mudam a nossa lógica de formação. Um cara chamado Buda e outro cara chamado Confúcio, que mostra a nossa lógica de formação religiosa. O que vem depois vem nessa onda. E um outro cara chamado Sócrates, que mostra essa coisa de você escutando uma pessoa falando. Não existia isso no ser humano. Não existia uma pessoa falando e outra escutando. Isso não era normal da gente. Bom, há 2.750 anos a gente tinha 350 milhões de habitantes na face da Terra. A gente segue a vida toda acreditando que Deus é supremo sobre tudo que a gente possa imaginar. Aliás, diga-se de passagem, tem uma cena colossal que mostra Adão e Eva numa árvore e uma cobrinha prejudicando todo mundo. Quem é o ator principal? É Deus. Não é? Ele é que faz toda a jogada. Ele é Deus. Aliás, cobra animal. A nossa relação, Egito, cabeça animal. Olha a nossa transição de animal para deuses. O que é interessante é que passados chega um cara chamado Descartes, uma galera toda começa a falar sobre lógica do ser humano e começa a botar o ser humano na frente, chega um cara chamado Newton. Curiosamente, vocês nunca acreditaram nessa historinha que Newton estava numa árvore e caiu uma maçã e ele olhou, não, a maçã devia ter caído por um lado, não, ela caiu reta, por quê? Tem uma força da gravidade. Qual é a analogia? A analogia, Adão e Eva, maçã. Newton, maçã. Quem é o ator principal? O homem. Pela primeira vez, o homem fica na frente. E a gente começa a mudar toda a nossa lógica de construção de sociedade. O que é interessante dizer é que nessa época de Newton, nós tínhamos aproximadamente 700 milhões de habitantes. A gente passa alguns anos nesse processo e que vem depois, aproximadamente 250 anos, é que surge uma coisa chamada Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, até então, todos nós éramos um mundo em que agora o ser humano começa a ser mais importante. Você começa a ver aquela lei daqueles bichos que não são mais criados por Deus. Eles vão evoluindo. Já ouviram falar nisso? O darwinismo é forte. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês a respeito disso? Que o homem começa a ficar parte central dessa história toda. Por que eu estou falando de indústria 4.0 a respeito disso? Por um simples fator. Há 250 anos, quando a gente começa a brincadeira, nós temos 850 milhões de habitantes. Passados 250 anos, nós temos 7 bilhões e meio de habitantes. O que foi que aconteceu que em simplórios 250 anos, a gente consegue ser tão diferente de 59.750 anos? Uma quantidade imensa de trabalhos em que o homem começa a se colocar na frente do jogo. O que é a cruzada? A cruzada, basicamente, é um fenômeno em que o ser humano sai para guerrear, até 40 anos de idade ele já está morto, sai para guerrear em nome de Deus e mata um cara lá do outro lado, na antiga Jerusalém, que vai também querer matá-lo em nome de quem? De Alá, Deus. 2 em nome de Deus se matando. A vida era efêmera. A nossa ideia com vida era muito pequena. Ninguém reparava em vida. A gente durava 40 anos. Por que um bandeirante resolve ir para dentro da terra e descobrir onde é que estão os rincões aqui desse país? Porque ele não está nem aí. Ele sabe que ele vive mais 3, 4 anos. Vida é efêmera. Dura pouco. Por 3 motivos. Um motivo, guerra. Um outro motivo, ele vai morrer de doença. Peste. Vocês sabiam que peste foi uma coisa muito forte no ser humano. Quando a gente fala de gripe, apesar de terem morrido nos últimos 10 anos aproximadamente 10 mil pessoas de gripe dessas famosas, eu quero dizer para vocês que durante a última Primeira Guerra Mundial, a última, foi agora, no século passado, Primeira Guerra Mundial, durante essa Primeira Guerra Mundial, 1/3 da população europeia morreu de gripe espanhola, no meio de uma guerra. Peste sempre foi um medo danado da humanidade. Tinha que rezar para alguém. E o que é interessante é que tinham 2 fenômenos, faltou um fenômeno, fome. Fome também fazia com que as pessoas vivessem menos. E se viviam menos, a coisa era feia. A pessoa
Não tinha muito sentido essa vida. Vocês sabiam que antes de Bonaparte tinha um cara chamado Louis Sol, e ele basicamente fez com que as pessoas morressem na França, 1/3 da população de fome. 1/3 da população francesa morreu de fome. Eu não estou falando da população africana, estou falando da população francesa morreu de fome. A gente chega numa época que a gente tem nesse meio tempo, a gente sai de uma revolução que era todo mundo artesão, começa a utilizar uns equipamentos mecânicos, que é a primeira lógica, você começa a botar tudo para funcionar de maneira mecânica para substituir o esforço humano. Só que o esforço humano, com essas máquinas, fazem fumaça. Alguém aqui faz mecânica? Mecânico. Mecânico, nós somos mecânicos. A gente é um bom gerador de fumaça. Porque alguma coisa para a gente vai explodir. Na nossa visão, para algo se mexer, tem que explodir. É da nossa lógica. Nós fomos ensinados assim, está no nosso DNA. Bom, explodia. Vocês sabiam que nessa revolução, primeira revolução, que ela não termina quando começa a outra? Ela vai continuando a lógica. Em 1955, na cidade de Londres, que é uma cidade verde, que nem essas blusas que vocês estão usando, uma cidade super verde. Em 1955, Londres perdeu 6.000 pessoas em uma semana por causa da fumaça das fábricas e da fumaça das chaminés, que misturou com uma coisa chamada fog, que é uma névoa que eles têm lá, chamada smog. Uma mistura entre poluição, fumaça, entre poluição e o nevoeiro da cidade. Morreram assim. Depois veio a revolução elétrica, a introdução da elétrica, que fez com que o ambiente ficasse limpo e, consequentemente, a gente pudesse produzir em mais escala. Vocês sabiam que o automóvel foi criado 30 anos antes do seu uso? Todas as grandes marcas que a gente vê hoje já existiam 30 anos do seu uso. 30 anos antes do mercado. Vocês sabiam disso? Sabe por que o automóvel virou um produto a ser utilizado por uma sociedade? Ele virou um produto porque tinha um problema que a gente sempre foge, ser humano. Qual é o problema que a gente sempre foge? Fome, guerra, peste. A cidade de Londres tinha aproximadamente 400.000 cavalos para atender 2 milhões de pessoas. 400.000 cavalos, um cavalo bem alimentado gera 18 quilos de estrume por dia. 400.000 cavalos vezes 18 quilos de estrume por dia, vocês podem ter uma ideia de quanta caca era feita na cidade de Londres por dia. Aliás, é por isso que a gente tem aquelas escadas dos filmes, que a pessoa sobe na escadinha, já viu isso? Que entra, está nas ruas, tem as ruazinhas e a pessoa sobe uma escadinha. Nunca se perguntaram para saber por que no filme aparece aquela escadinha? Não é por causa da neve, é por causa da caca. As cacas têm que ser limpadas e não entrar dentro de casa porque fede. Tifo foi a febre, foi a peste que fez com que as pessoas ficassem apavoradas. Ford, que juntava com Tesla no desenvolvimento de um carro elétrico, segunda revolução, parte para o seguinte princípio: vamos montar um carro elétrico. Mas Tesla resolve disputar energia elétrica na cidade de Nova York. E daí separa a brincadeira e o governo americano descobre, no processo de usinagem, uma broca capaz de perfurar poços de petróleo e ele começa a ganhar dinheiro com isso. O automóvel surgiu por um problema, para solucionar um problema de saúde pública. O automóvel não surgiu para fazer com que as pessoas andassem mais rápido. Aliás, de passagem, eu tive acesso a vários livrinhos de autoescola do começo do século passado. Ele diz assim, eu tenho um livro que eu estava lendo lá na Universidade Federal de Santa Catarina, na biblioteca. O livro estava mostrando assim, ó, ao chegar a um cruzamento, freie. Eu não sei como é que se faz isso aqui, mas não faça isso aqui, ó, dirigindo o carro. Porque as pessoas usavam o cavalo. Isso era um problema, as pessoas não sabiam manejar o cavalo. Por isso que carro chama carroça. Vem de carroça. Revolução elétrica é a segunda revolução industrial. A gente consegue botar escala na produção. A terceira revolução é colocar computadores e colocar eletrônica. A NASA faz um trabalho muito grande nesse processo, desenvolvendo vários componentes para a busca espacial. Vários desses componentes tiveram que ser fabricados, e eles, para fabricar aqueles componentes com tais precisão, desenvolveram uma coisa chamada comando numérico. E começaram a desenvolver também sensores, e várias coisas em função disso. Máquinas conectadas, automação, mecatrônica. Terceira revolução industrial. Qual é a quarta? A quarta revolução industrial, basicamente, é esse fenômeno que a gente tem na mão, conectando tudo isso.
e faz com que a gente chegue, tente a começar a pensar numa época em que você volte a não ter mais produção contínua, mas a produção customizada em massa. Quem aqui nunca viu MasterChef? Levanta a mão. Incrível, né? O que é o MasterChef se não uma competição básica para a produção customizada? A gente está entrando nesta fase, em que as produções voltam a ter o perfil do artesanato aqui. A gente sai dessa fase de artesanato e começa a chegar nessa etapa de globalizada, regionalizada, personalizada, caracterizando um artesanato de produtos. É bem comum que daqui a um curto espaço de tempo, nossos produtos tenham a nossa cara, o nosso formato. Isso é Revolução 4.0. Mas mais do que isso, como é que é o teu nome? Ingrid, quantos anos você tem? 17 anos. Você vai ver é que daqui a 10 anos, quem nascer daqui a 10 anos vai viver 140. E daí estagnou. Aí parou. A gente não vive mais que 140. Os especialistas são claros em dizer que daí a falência não dá. Porque hoje, a gente consegue viver mais tempo porque a gente conseguiu mitigar algumas doenças. E não pestes. Pestes a gente tirou praticamente. Qual foi a última vez que a gente teve uma grande quantidade, assim, milhões de pessoas morrendo de peste? Milhões de pessoas morrendo de peste. Milhões, não milhares, milhões de pessoas morrendo de peste. Como morria uma cidade inteira. Não, a gente não teve. Nosso último medo de milhões de pessoas morrendo de peste chamava HIV. E até nesse trem a gente conseguiu trabalhar. Então, esse tipo de indústria faz com que... A gente só pode dizer uma coisa da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial a gente veste mais, a gente come mais. As pessoas hoje morrem de fome, não porque não tem comida. Morrem de fome porque os governos são ruins. É diferente. É completamente diferente. Governo ruim, gente morrendo de fome. As pessoas morrem de guerra hoje porque um cara sai guerreando aí, mas as pessoas morrem em quantos mil? Quantos morreram no Vietnã? Quantos morreram no Iraque? Quantos morreram no Rio de Janeiro ano passado? Ou seja, os números não são impactantes. Não é que nem 10 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Os números são outros. Então, se a gente está num mundo como esse, algumas coisas ainda vão acontecer. Então, desculpa teu nome, desculpa. Ingrid, o que vai acontecer numa parte bem prática, no futuro muito próximo, é que as pessoas vão começar a ter, os especialistas dizem, por que você não pode expandir o teu cérebro com outras formas? Com outras coisas? Se você expande o teu cérebro com uma maquininha que está na sua frente agora, você não pesquisa hoje com essa maquininha que está na sua frente várias informações que você não tem? Por que você não pode expandir aqui? Por que você não pode também substituir certos artefatos? Aliás, por que você precisa disso aqui? Você pode ficar só com isso aqui e usar em outros lugares, não é? Isso que os especialistas dizem, que é uma tendência no futuro não longínquo, mas também não curto, que a gente trabalhe com a outra forma, porque a gente está mudando. Por isso que é bom estar vivendo hoje. A gente está vivendo a única parte da geração, depois de 59.500 anos aproximadamente, uns 700 anos, a única, mais 59.000, né? E nos últimos 50 anos, 950 anos, nos últimos 50 anos a gente está experimentando uma coisa que a gente nunca imaginou que ia experimentar. Em vez de a gente se preocupar com peste, fome e guerra, nós estamos nos preocupando com uma coisa simplória, duas coisas simplórias. Vida longa, muita vida longa. Aliás, somos tão pretensiosos, né, com essa vida longa. Você ficou feliz que pode viver 90 anos? Isso vai mudar completamente. Se a pessoa viver 120 anos, 130 anos, já pensou o padre na hora de você casar? Você é casado, cara? Não, você não é casado. Então, na hora que você casar, o padre fala o quê? No final das contas, até que a morte, mas padre, até que a morte separe, eu vou ficar aqui, eu casei com 30 anos de idade, eu vou ficar casado até 130. Eu vou ficar 100 anos casado. Lógico que as pessoas viviam 40, elas morriam cedo. Faz sentido isso. Um parceiro para isso. E a lógica? Muda a lógica. Você vai ter naturalmente no habitat de trabalho, naturalmente, uma pessoa com 90 anos ou 80 anos,
Sendo teu chefe. Não é? Vocês estão falando de aposentadoria? Realmente é isso que a gente está falando? Esse é um grande problema mundial, porque um problema bom, né? As pessoas estão vivendo mais. Então como é que a gente se regula a respeito disso, se a gente vai viver tanto tempo assim? E o outro problema, a nossa vida toda está baseada em crescimento econômico. O crescimento econômico é a nossa meta. Só que crescimento econômico, para quem vive tanto tempo, começa a ter freios. Sabe qual o principal país com os melhores resultados de educação, melhores resultados de economia? Sabe qual é o melhor país relativo a isso? Todos os resultados são ditos pelo produto interno, são classificados como fortalecimento do produto interno bruto. Sabe qual é o principal país? Diga um. Dinamarca. Diga outro. Singapura. Singapura é o principal, é uma cidade-estado. Singapura é o principal país ligado a isso. Islândia, Dinamarca, está todo mundo lá em cima. Mas, o que é importante dizer para vocês, que também os maiores índices de depressão, maiores índices de suicídio, maiores índices de tudo que você puder imaginar de coisa ruim relacionada ao psique, também está em Singapura. As pessoas começaram a perguntar, será que isso é crescimento? E se uma sociedade vai viver mais tempo, o que ela procura? Felicidade. E o que é conceito de felicidade para a gente não sabe. Porque a gente nunca viveu tanto tempo. Felicidade sempre foi uma coisa efêmera. Resultado prático, estudos e produtos sendo desenvolvidos para aumentar a felicidade. Resultado prático, foi feita uma pesquisa agora, que os povos não estão mais querendo saber de produto interno bruto, mas felicidade interna bruta. Já tem vários estudos da ONU para isso. Vários estudos da ONU para isso. E sabe uma coisa? A Unesco recentemente fez um trabalho pesquisando quais eram as lógicas que faziam as populações ficarem mais felizes. E fizeram um conteúdo lá com todas as coisas. Sabe qual foi o país mais feliz do planeta? Costa Rica. Costa Rica é o país mais feliz do planeta. E Costa Rica não está na lista dos países mais ricos do mundo, apesar de chamar Costa Rica. Entenderam? Isso é a nova revolução que está acontecendo. Não é uma revolução de bitcoins, não é uma revolução de sensores, não é uma revolução de atuadores, não é uma revolução de software. Isso é consequência de uma demanda diferente da nossa sociedade. A nossa sociedade está clamando por mais vida, por mais felicidade. Consequentemente, estamos mais volúveis em termos de não sabemos o que vai acontecer. Resultado prático, um monte de gente tem percebido que algumas poucas tecnologias têm servido diretamente para que tudo que a gente está pensando tenha volume. E essas tecnologias aqui é que têm causado o maior impacto hoje no nosso dia a dia. Tecnologia de sensores, tecnologia de atuadores, tecnologias de software, tecnologias de Big Data, tecnologia de Internet das Coisas, tecnologia de robótica, enfim, um conjunto pequeno de tecnologias. E elas são todas baseadas num programa numa lei chamada Lei de Moore. Já ouviu falar de Moore? Moore era um cara muito interessante. Moore era um cara de uma empresa chamada Intel, que ele fez o seguinte pensamento: eu preciso vender mais esse bicho diferente. Eu preciso demonstrar esse meu problema. Como é que é o seu nome? Ana Júlia. Ana Júlia, você sabe de onde que vem a palavra demonstrar? Demonstrar vem do verbo monstrar. Você podia falar isso, não é? Demonstrar o radical é monstrar. E sabe o que significa o verbo? Da onde vem o verbo monstrar? O verbo monstrar vem do francês, do latim. Vem do latim, mas o francês é que deu força para esse verbo. Ele diz o seguinte: te causa medo descarado. Porque era uma época das bruxas. A época das bruxas era natural, qualquer coisa. Sabia que as bruxas, a gente teve uma coisa chamada Inquisição, que pegava as pessoas. E o monstrar era isso, as pessoas causavam medo, essa pessoa monstra a minha vida. Daí que veio o substantivo monstro. É um substantivo que veio do verbo, monstrar. E daí o que a gente fazia, para explicar uma coisa e tirar o medo daquela coisa toda? Demonstra. Esse cara Moore, ele percebeu que o produto dele monstrava. Afinal, o que é um chip? Se não uma coisa maluca, que faz com que as pessoas se comuniquem à distância, que faz com que as pessoas façam equipamentos que são muito pequenos, e as pessoas não sabem para que serve.
Ou todo mundo aqui sabe para que serve o sensor RFID ou o sensor Beacon? É o só que se fala hoje. Mas não dá um certo medo quando a gente fala do sensor Beacon? Era a mesma lógica que se falava do chip. E o que ele fez? Vamos fazer com que a sociedade perca o medo comprando e comprando. Então ele fez o seguinte: vamos fazer com que um produto, para comprar com $1, você vai comprar uma determinada potência computacional. Tá bom? Com aquele chip. Com $1, você vai comprar uma determinada potência computacional. E eu, Moore, estou dizendo o seguinte: daqui a 24 meses, a empresa tem que trabalhar para de modo com que o Douglas, quando ele for a uma loja comprar alguma coisa ligada a um computador, com aquele mesmo $1, ele compre o dobro da potência computacional. Isso a gente chama de obsolescência programada. A gente faz com que a pessoa ache que aquilo lá está obsoleto. Tempos atrás era assim com o celular, lembra? 4 anos, meu celular já está obsoleto, tem que trocar meu celular. Você não sabia que tinha que trocar, estava funcionando, mas você tem que trocar. Não era isso? Na minha época, na nossa época, a gente comprava computador e a gente falava assim: nossa, comprei computador hoje, mas daqui a 6 meses está obsoleto. Tem que trocar. A mesma lógica, ele estava errado, ele não conseguiu fazer isso em 24 meses. Ele conseguiu criar essa ausência de pensamento certo para 18 meses. As pessoas tinham essa euforia de compra em 18 meses. A mesma lógica ele conseguiu depois para a transmissão de dados. A mesma lógica hoje serve para sensores. Aliás, em passagem, a gente pega um sensor que custava uma verba danada, e hoje a gente coloca esse sensor e coloca no vidro de um carro e entra no shopping center e nem percebe que está pagando por aquele sensor. Percebam o que está acontecendo? Um conjunto de tecnologias que ficaram estritamente baratas. Robô é um pouco diferente. Robô a cada ano fica 10% mais barato. Se você hoje tem um amigo de vocês que teve um acidente de carro, rompeu a coluna e tem que fazer uma operação, não faça num médico para ele errar com a mão dele. Faça com um robô. Hoje se faz com um robô. E o que é interessante dizer, o problema de dizer isso é que se você quiser fazer essa operação no Albert Einstein, você vai gastar aproximadamente $20 mil para fazer essa operação. Não é todo mundo que tem $20 mil para uma operação na coluna. A diferença é que se o computador fica 10% mais barato todos os anos, essa máquina, daqui a 8 anos, é uma máquina de susto. Quem é que está habituado ou habilitado a trabalhar com uma máquina dessa daqui a 8 anos? É isso que a gente está tendo de problema hoje. A tecnologia está muito à frente da nossa competência de formação. Isso tem feito com que um conjunto de tecnologia seja abismadamente comprada. Isso aqui não é para vocês lerem e conseguirem ler. A apresentação está no computador, tá? Vocês podem pegar à vontade. Mas uma empresa chamada Deloitte, ela fez uma pesquisa com um conjunto de chamados CEOs, pessoas que tomam decisões. Tá bom? Empresas, 1.500, da China, dos Estados Unidos e da Europa. E sabe a consequência que eles chegaram? Que as primeiras 11 tecnologias que foram perguntadas para aqueles especialistas, olha só, eles perguntaram o seguinte: bicho, se você for investir hoje em tecnologia para a sua empresa, quais são as tecnologias que você compraria para dar maior retorno? As primeiras 11 tecnologias, independente dos casos nem se conheciam, as primeiras 11 tecnologias foram as mesmas. Só que com uma única diferença, a prioridade. Só que, bingo, todas essas tecnologias compõem um conjunto de tecnologias primárias que eu disse para vocês. Então, se vocês querem aprender alguma coisa no curso de vocês, eu digo sempre, programação e sensor. O resto é resto no dia de hoje. Se você quer aprender a ser um padeiro bom, aprenda a programar e aprenda a usar um sensor. Você quer aprender uma roupa? Vocês estão pensando que é brincadeira? A gente está fazendo um projeto com uma empresa de roupas de surf, em que o objeto é colocar sensor na roupa de surf, para que o cara possa, na prancha, fazer todos os movimentos que ele tem para fazer. Eu não sou surfar, mas todos os movimentos que ele tem que fazer em cima da prancha, e ele está ligado ao seu smartphone. Quando ele terminou de surfar, ele vai analisar os movimentos que ele fez com os braços, com as pernas, com o tronco, e faz o teste. Só que o surf virou competição de Olimpíada. Como é que você mede se um cara é melhor hoje ou pior? Porque hoje o cara não surfa mais como surfava antigamente. O cara tem que fazer manobras radicais e ficar fazendo pirueta em cima da onda curta. Já viram isso?
Como é que você vai ver se o cara está indo bem ou indo mal? Só se você tiver um controle de movimentos das roupas e movimento da prancha. É isso que eu estou dizendo. A gente está falando de wearables, embarcando tecnologia em tudo quanto você pode embarcar. Se você é mecânico, se você é elétrico, se você é de produção, se você é de alimentos, se você é de química, não estou nem aí. Se não souber programar e não souber usar um sensor, não serve para a produção, para a profissão. Isso tem provocado uma loucura de tentativa de levantamento de informações por várias nações. Se você, como é que é seu nome? Vanil? Vanil. Legal o nome. Legal o nome. Vanildo, se você entrar hoje no Google, agora, nesse exato momento, e digitar Internet 4.0, Indústria 4.0, Internet Industrial das Coisas, vou lá mais rápido para lá. Se você começar a botar todas essas tecnologias, esses nomes tecnológicos, você vai encontrar mais de 800 referências em um curto espaço de tempo. E elas falam, sabe o quê? Eu pensei que elas falariam sobre tecnologia. Eu fiz uma pesquisa. Eu fiz um levantamento, pensei que elas falariam exclusivamente sobre tecnologias, mas não. A grande parte fala sobre recursos humanos. Recursos humanos. Eu pensei que ia falar sobre tecnologia quando fosse buscar a internet industrial das coisas. E virou recursos humanos. Percebe o tamanho de bronca que a gente está tendo hoje? E nesse lógica, os especialistas dizem que a gente vai ter alguns tipos de plantas industriais. Esse é um estudo de uma empresa chamada McKinsey. Aquele era da Deloitte, esse da McKinsey do semestre passado. Eles falaram o seguinte: nós vamos ter 4 tipos de plantas industriais divididas em 2 modelos. Um modelo é isso que a gente tem aqui, ó. Pombas, ficou quente agora. Será que esse ar-condicionado não poderia perceber que ficou a umidade um pouco maior e a temperatura subiu e ele automaticamente pode ligar? Será que... aí você vai falar, mas isso é um termostato. É a coisa mais simples que tem. Não, mas será que ele não pode verificar a quantidade de pessoas? Enfim, ele pode começar a pensar. Será que ele não pode, a máquina de lavar não pode dizer para ti quando é que ela tem que começar a lavar a roupa? E você vai querer lavar a roupa agora, ela vai falar, pera, agora. Alguém aqui já trabalhou com máquinas de usinagem, máquinas de produção, controle numérico? Então, como é que é o seu nome, mestre? Cristiano, você, obviamente, trabalhando com isso, você, obviamente, sabe que quando você bota uma peça para ser fabricada numa máquina dessas, olha só o que eu vou te dizer, você, obviamente, sabe disso. Para ligar essa máquina e para botar essa peça, você vai gastar, para fabricar a peça, aproximadamente 16% da energia que está disponível para ti. O restante, 84%, é gasto com sistemas periféricos. Obviamente que você sabe disso. Obviamente que ninguém sabe disso. Porque até então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha essas máquinas conectadas e passando dados, dando informações. A isso a gente chama de tecnologia de brownfield. Tecnologias de máquinas já pré-existentes que a gente consegue capturar informações em tempo real, que são importantes para a gente tomar estratégia. Considerando aqui que a energia do Brasil é muito cara, isso seria muito importante. Mas tem outros 3 tipos de plantas. Se a gente tem 7,5 bilhões de pessoas na face da Terra, como é que vamos dar comida para esse povo? O que é engraçado é que o Brasil é o 3º maior produtor de alimentos do planeta. Vocês sabiam disso? É possível o Brasil quebrar? Não é possível o Brasil quebrar. Porque se o Brasil quebrar, o mundo morre de fome. Então, se você acredita que o Brasil quebrou, reveja seus conceitos. O Brasil está uma bagunça, isso sim. Agora, quebrado é outro. Dizem eles que está quebrado, mas não está. Porque a gente alimenta 1/3 da população. 1/3. Só para vocês tomarem a ideia do que eu estou falando para vocês, vocês sabem quantos frangos são abatidos por dia no Brasil? 5 milhões. Você falou 5 milhões? No Brasil. Em Santa Catarina. Pouco. Só faltou os outros estados. 12 milhões de frangos são abatidos por dia no Brasil. Eu vou repetir para vocês, para quem gosta de comer um franguinho, quantos frangos são abatidos por dia. 12 milhões de frangos. Para produzir 1 quilo de frango, quem é de São Miguel do Oeste sabe muito bem, ou deveria saber muito bem disso,
Para produzir 1 kg de frango, você precisa de aproximadamente 1,6 kg de milho. Para produzir um franguinho todo, 1,80 kg, você precisa de aproximadamente 3 kg de milho. O ciclo de vida de um frango é de 45 dias. A gente precisa, então, para produzir 12 milhões de frangos por dia, para produzir é um nome bonito para se falar abater. Para abater 12 milhões de frangos por dia, a gente precisa de aproximadamente 36 milhões de quilos de milho por dia. Você tem que plantar, colher e entregar 36 milhões de quilos de milho por dia. Só milho. E se você atrasar, just in time, se você atrasar um pouquinho essa entrega do milho, uma ninhada, uma granja inteira morre de fome, porque frango é super sensível a isso. Porco é um pouco menos. Num abatedouro de porco, a gente abate aproximadamente 5 mil por dia. E é uma coisa bizonha, porque você tem um funil de entrada com vários porcos, e esses porcos vão entrando num funil específico, e chega lá na frente e fica que nem fila indiana. Mais ou menos que nem fizeram na Alemanha, há tempos atrás. Lembra disso? Porque a gente desenvolveu uma técnica melhor. Antigamente, a gente chegava lá e dava uma porrada na cabeça do porco. Depois a gente desenvolveu o choque. E agora a gente usa um gás. Daí quando ele chega no final da reta, tem um jump, tem um rote, tem um escorregador. Nesse escorregador, o bicho apaga. Ele dobra as pernas e desce e chega lá embaixo. Tem um cara de cada lado desse escorregador para cortar a jugular e matar o bicho. 5 mil por dia. 5 mil por dia. O que é interessante é que a gente chegou nesse processo de desenvolvimento, a gente mata a fome do mundo em função disso. A gente chegou nesse processo de desenvolvimento, e esse processo de desenvolvimento tem umas coisas interessantes nessa história toda. Porque o reflexo há 50 anos, a quantidade de animais silvestres na face da Terra em relação a animais domesticados e seres humanos, era de aproximadamente 40 para 60. Hoje, 10 para 90. Quando eu falo animais silvestres, são animais com mais de 1,5 kg de peso. Percebam que a gente tem esse tipo de planta para ser construída. E essas plantas praticamente não vão ter gente, porque hoje a gente tem um cara segurando a pata de um bicho de um lado e de outro, e me desculpe, você pode acreditar que a pessoa gosta desse trabalho, mas é meio irracional você acreditar que isso seja normal. E é isso que acontece. Nós temos 800 mil trabalhadores em Santa Catarina. Outro tipo de planta industrial, só estou dando um exemplo de plantas de alto trabalho. Um outro tipo de planta importante nesse processo todo são as plantas customizadas. Em curto espaço de tempo, como eu falei para vocês, daqui a pouco a gente já vai ter a possibilidade de compra do jeito que a gente quiser. Aliás, hoje, se você quiser entrar no site de uma empresa que faz assim, tem um símbolo assim de tênis, se você quiser entrar nesse site, vocês vão ter a possibilidade de comprar um tênis, vocês vão montar esse tênis, com sensores, inclusive, para você poder correr, sensores, inclusive, para você identificar a umidade, e, bom, você faz isso hoje. A gente chama isso de massa customizada. Isso vai ser comum, muito comum. E o outro tipo de planta são as plantas chamadas e-plants, que são aquelas que a gente tem, que a gente pode ter em casa. Por exemplo, o Masterchef. O que é o Masterchef se não uma sua planta ótima para fazer um gourmet? Mas você pode ter aquelas máquinas impressoras 3D, sabe? E a gente hoje ainda vê daquela maneira muito arcaica, a gente ainda imagina planta 3D, máquina 3D, fazendo umas pecinhas de papel, ou de plástico, ou de metal. Isso é uma coisa que ao longo do tempo deve passar, porque eu estava agora há uns tempos atrás lá no MIT, no Instituto Americano de Pesquisa, em que eles estavam desenvolvendo órgãos humanos com máquinas com impressora 3D. O que é mais interessante nessa história toda é que a minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos, essa minha filha, ela é vegana. Ela é vegana, ela não suporta, por causa dessa história toda da comida, da carne, ela é meio revoltada com essa história toda. Alguém é vegano aqui? Mas ela é. Só que tem uma coisa, professor, só que tem um detalhezinho nessa história toda. Ela adora picanha. Mas ela não come por ideologia. Quem faz um órgão com máquina 3D, pode muito bem fazer um pedaço de carne com máquina 3D. É uma questão de tempo. Você pode mudar a tua lógica de construção.
Percebam? Esses são os tipos de plantas que a McKinsey está falando que são importantes. E o pessoal está dizendo, esse aqui é um trabalho agora de 2017, agora no primeiro semestre de 2017, da Associação Alemã de Ciência e Tecnologia, em que ele fala o seguinte: estamos saindo da fase de computadorização, de computador, passando pela fase de conectividade e chegando agora no momento em que as máquinas vão começar a fazer três coisas. Além de ver sistemas supervisórios, além de enxergar o que está acontecendo, elas vão dizer o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas elas também vão dizer o seguinte: olha, que esse é o próximo passo. Eu acho que você deve fazer tal coisa. A máquina dizendo para ti, por inteligência artificial, qual é a solução para o seu determinado trabalho. Se isso acontece, percebam que a gente muda completamente a nossa lógica de indústria. A gente aprendeu no colégio que existiam três tipos de indústria, de setores: setor primário, setor secundário, setor terciário. Neném, acabou. A gente só tem indústria, ou só tem serviço. Você tem o que você quiser, é uma coisa só. Por quê? O que é hoje uma plantação de milho, se não uma grande fresa num pedaço de terra? Não é? E o que é hoje a indústria do cinema, se não uma grande fábrica de produtos? Então, gente, o que eu estou dizendo para vocês é que a lógica tem mudado para a concepção baseada em demanda e não mais em oferta. Antigamente eu fazia um carro da Ford e você comprava. Hoje, você vai comprar aquilo que você quiser. Aliás, tem que se passar falando de automóvel. Quantos aqui, eu sempre faço a pergunta quando é lugar que eu vou. Quantos aqui nesse espaço aqui pretendem comprar tem carro aqui? Levanta a mão. Servidor vai ter. Quantos aqui querem ter carro? Quantos aqui não querem ter carro? É impressionante. Esse aqui ainda foi legal. Eu cheguei em várias cidades aqui, muita gente já levanta a mão: eu não quero ter carro. Não preciso ter carro. Não faz a mínima diferença para mim. Bom, isso posto, quais são as nossas oportunidades, os nossos deveres? Considerando isso. Mais 10 minutos, né? O que acontece na prática, gente, é o seguinte: nós temos aproximadamente 3 bilhões e meio de pessoas na face dessa terra trabalhando. Nós temos aproximadamente 3 bilhões e meio. Sabe o que é isso, 3 bilhões e meio? Eu vou dizer um número para vocês agora importante. Vocês sabiam que desses 3 bilhões e meio de pessoas que trabalham na face da terra, hoje com algum tipo de carteira assinada, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas já estão em profissões que não existiam antes de 2011. Não é futuro, o futuro está agora. Quantos anos você tem, menina? 16? Então, você lembra quando você tinha 9 anos? Agora, sabe uma coisa? Sabe que daqui a 6 anos, 7 anos, quantas pessoas estarão trabalhando na face dessa terra com algum tipo de carteira assinada? 3 bilhões e meio, mais ou menos, não é? E não vai mudar muito a população daqui a 6 anos, certo? Olha o bingo agora. Os especialistas dizem que 65% desses 3 bilhões e meio de pessoas que estarão trabalhando, que trabalharão daqui a 6 anos, 65% dessas pessoas estarão em profissões que não existem ainda. Significa, para que você está fazendo esse curso? Desculpa, professora. Agora, o que é importante é para quem nós, professores, vamos dar aula. Perceba que agora não faz muito mais sentido esse significado de uma profissão para uma vida toda, se a gente tem a necessidade de estudar vários conteúdos. A gente está voltando a uma época em que a gente estudava um tipo de curso só e depois se especializava, conforme a nossa vontade de vida. E aqui vai um trabalho que eu participei agora em novembro, lá na Unesco, lá nos Estados Unidos, em que no final das contas, essa conversa toda, a primeira coisa que os caras perguntavam era: e aí, qual vai ser o meu emprego? Não é isso? Se a gente está falando sobre isso aí, qual vai ser o meu emprego? Se eu não sei, se eu faço parte desses 65%, calma, vocês vão fazer parte desses 65%. Vocês é que não sabem. Se emprego é a coisa mais importante, quais são os empregos que os especialistas têm dito que são os mais preocupantes? E aí, esse é um trabalho da McKinsey também do ano passado, e eles foram muito claros. Os empregos que vão sentir mais problemas nos próximos anos são todos aqueles empregos em que você fica atrás de um computador.
Eles. CAI, CAD, CAM, CAPP, organização, bingo. Sim, esses são os empregos que o pessoal tem dito que vão ser mais afetados. Por quê? Uma coisa chamada gamificação. Masterchef. Tem uma coisa que é importante dizer claramente sobre esse assunto, é que isso vai impactar diretamente em questões de regulações e legislações. Por exemplo, seu nome? Marlete, você gostaria de fazer o home office? Home office, trabalhar em casa. Afinal de contas, num mundo com um trânsito tão ruim, é sempre bom trabalhar em casa, não é? Não é tão óbvio? Essa é a principal causa de de problemas trabalhistas nos Estados Unidos hoje. Por quê? Porque não existe um acordo de expectativas entre o empregador e o empregado. Isso é um problema. Então, por isso que as pessoas querem que o cara fique no trabalho. Porque não existe essa expectativa. Eu tive também recentemente num local específico lá fora, e eles estavam testando aplicativos de software para CAD e CAM. Já ouviu falar disso? CAD e CAM? Software para desenho? Bom, legal. Alguém aqui já jogou Candy Crush? Alguém aqui já não jogou alguma coisa? Levante a mão, por favor. Ninguém. Uma pessoa lá. Bom, o que é interessante... Olha, não se sinta mal. Eu também não gosto de jogar. Não me sinto bem jogando. Mas o que é interessante nessa história toda, falando para vocês, é que a gente conseguiu chegar a um nível do vício. Quem programa sabe que conseguiu chegar ao seu ideal. Nós sabemos deixar pessoas viciadas em jogar. E se a gente sabe deixar pessoas viciadas em jogar, vamos passar para o segundo passo, para o trabalho. Vamos colocar o jogo no CAD, o jogo no CAM, o jogo no Word, o jogo no Excel, o jogo em tudo que é ferramenta que você utiliza. E se você joga, você pode jogar com elementos que estão lá em outras cidades. Você pode jogar com colegas do trabalho. E se colegas do trabalho jogam, significa dizer que chefias podem assistir quem é que está jogando melhor. Home office, gaming, à distância, competições. Sim, pode ser olhado pelo lado positivo da coisa. As pessoas vão querer jogar cada vez melhor, mas tem problemas éticos, não tem? Isso a gente tem que tratar. São assuntos muito mais sérios para serem tratados do que muita coisa sendo tratada nesse país. Basicamente, penso eu. Bom, isso posto, a gente tem as questões de infraestrutura. Está acabando o meu tempo. Questões de infraestrutura, a gente precisa ter estrutura para isso. A cidade tem que estar conectada. Ou quem aqui gosta de pagar pelo seu plano? Não, né? Gosta do wireless. Isso é óbvio. Sociedades não têm mais trabalhado simplesmente na questão específica em desenvolver situações de trabalhos ligados a... Estou tentando buscar uma palavra polida para... deixa para lá, porque eu fico tão revoltado com isso. Mas enfim, as pessoas precisam entrar num jogo diferente. É esse assunto que a gente está levando agora em frente. E se a gente tem que fazer jogos diferentes, isso aqui é um gráfico que mostra muito bem o seguinte: se você quer fazer a tua profissão, bicho, você faça a tua profissão. Hoje, tem dúvida sobre o que você tem que aprender? Tecnicamente? Você tem dúvida? Você tem dúvida, moça? Tem dúvida? Entra em algum site, procure da mesma velocidade que você procura várias coisas, procure o que a tua profissão pede. Eu fiz um levantamento rapidinho, somente para a minha formação, engenheiro mecânico. Rapidinho. E eu peguei aqui várias questões. Análise de defesa, para trabalhar no setor aeronáutico, trabalhar no setor médico, trabalhar no setor de manufatura, trabalhar no setor de eletrônica, enfim, um monte de parte de engenharia. E a gente verificou, pelos especialistas, quais são as ferramentas, MATLAB, ANSYS, elementos significativos, tudo quanto é tecnologia específica que a gente tem que aprender. E aqui tem um mapa de calor para cada tipo de engenharia que você tem que escolher. Está tudo mapeado, gente. Não fique preocupada. A informação está aí no Big Data do mundo. Está lá já, a gente consegue. Então, se você tem essa dúvida, é só procurar que você vai achar. A diferença é que a gente está sendo cobrado agora por essa habilidade de outros assuntos. Outras habilidades, não somente a técnica. E aí vai trabalhar em grupo. E nós não fomos ensinados a fazer isso. Nós fomos ensinados a trabalhar sozinhos. Tanto é que a gente fazia uma prova sozinho. E aí do professor que o professor não deixava usar o celular na prova. Não é? Não deixa procurar tais coisas. Não é isso? E o que acontece na prática? Nós chegamos no ambiente de trabalho trabalhando sozinhos.
Aliás, eu duvido que vocês chegaram em casa e falaram para o pai de vocês: pai, tirei 9 numa prova. E o pai fala assim para ti: nossa filha, tirou 9 na prova? Que coisa boa. Eu tirei 9, mas meus 3 colegas também tiraram 9. Como assim, filha? Não, é que é o seguinte, eu sabia uma questão, mas não sabia bem. A minha questão eu passei para os outros 3 e a gente tirou 1 na minha questão. Mas os outros 3 sabiam a questão. Então a gente foi lá e tirou nota boa. Faltou 1, né? Então os outros 4. Os outros 4 tiraram nota 2 na questão deles e a gente tirou 9 no final das contas. Olha, coisa boa isso, né? Teu pai não ia gostar muito de uma situação dessa, né? Pois é isso que a gente é cobrado, a trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, hoje em dia. Finalizando completamente aqui a minha apresentação, foi feito um estudo aqui com mais de 3.500 CEOs do planeta ano passado. E a primeira coisa que eles foram perguntados era: o que vai fazer a tua empresa ser mais forte ou menos forte? Mais forte, necessariamente eles responderam: talento. Ah, mas o pessoal aqui no Brasil gosta de falar, né? A lei trabalhista. A lei trabalhista é ruim? A infraestrutura de educação é ruim? A questão de local, atratividade de mercado, essa cidade é ruim? Não. Isso foi importante, mas não foi o mais importante. O mais importante foi talento. E talento é uma mixagem entre você se soltar para as habilidades e não só querer ter uma maneira contínua, que é basicamente isso que a gente dá valor aqui no Brasil, que é só para a parte técnica. A parte técnica é fundamental, não existe possibilidade sem parte técnica. Finalizando aqui em Santa Catarina, eu particularmente sou responsável por 120 mil alunos por dia. Isso é interessante. A gente meio que desceu a base de martelo para qualquer tipo de curso, a obrigação de ter que aprender programação e sensor para todos os cursos. Todos. Porque a gente não vê possibilidade de crescimento. Sim, a gente tem uma quantidade grande de formações, de estudos relacionados a isso, mas no final das contas, estou correndo só porque o meu tempo está acabando. No final das contas, eu só posso dizer para vocês uma coisa. A gente está num momento tão interessante da nossa história, tão legal, que a única coisa que eu posso dizer para vocês sobre conclusões é que nós não temos. Tinha uma música do Raul Seixas que ela falava assim, que a gente não podia ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nunca teve uma época tão forte quanto essa. Nunca teve. A gente está exatamente nesse modelo e as pessoas estão chatas, cheias de opiniões formadas, tão jovens. Sendo que o problema está bem na nossa cara que está acontecendo. A gente tem um conjunto de coisas que estão na nossa mão, que estão mudando uma sociedade. Eu volto a dizer, a gente não está mais vivendo num mundo para peste, para fome e para guerra. A gente está vivendo um mundo agora que é para longa vida e para felicidade. Ah, mas o mundo está aqui tão cruel aqui na frente. Mas espera aí, está na sua mão as tecnologias para você mudar isso. Eu fiquei impressionado quando eu vi uma senhora de 55 anos, plantadora de fumo, da cidade de Ituporanga. Conhece Ituporanga? Da cidade de Ituporanga. Ela fez um curso, o marido dela deixou, olha que mundo é esse, o marido dela deixou ela ir na escola fazer um curso. A gente botou um Arduino na frente dela, um sensor na frente dela. E ela desenvolveu uma mini estação meteorológica depois de 5 horas do curso. É possível. A única questão que eu digo para vocês é o seguinte: tudo o que eu falei para vocês, todas as informações que eu falei para vocês, segundo especialistas, é realidade até 2020. Depende da gente ficar conversando ou ficar agindo. Obrigado, pessoal, pelo tempo.